Pessoal, as análises que eu faço no DXY, elas funcionam da seguinte forma. O DXY ele tem uma movimentação contrária ao EURUSD. Então, quando eu for partir para o EURUSD, eu vou trabalhar num gráfico inverso, ok? Então, tudo que for compra aqui no EURUSD é venda. E tudo que for venda aqui no EURUSD é compra. Então, assim, outra coisa, né? Como é que esse cenário aqui... Pergunta para mim, Tony, como é que esse cenário aqui, ele invalidaria? Por quê? O cenário principal que eu enxerguei foi o quê? Foi queda. Posso me posicionar em sentido à região de oferta. Mas como esse cenário se invalidaria e o mercado poderia subir para alta? Essa semana eu postei um vídeo sobre flip, né? Inversão de fluxo de mercado, order flow e etc. E falei sobre a questão de ofertas e demandas invalidadas. Então, assim, se essa região de oferta e demanda aqui for invalidada, a gente pode ter uma mudança no order flow, no fluxo de mercado, ok? Entenderam? Então, assim, se a gente tiver uma movimentação de preço que ele vá suprir aqui essa região de oferta e supra suficiente para romper aqui, inclusive causando um change of chart aqui nessa região anterior, a gente teria a invalidação desse movimento de queda e poderia significar para a gente que o mercado estaria se estruturando para alta, ou seja, ele vai aqui, flipa, invalida essa região de oferta e aí quem toma o controle é as regiões de demanda. Então, se a gente visse essa movimentação, eu buscaria dentro desse range aqui, ó, oportunidades agora para comprar o mercado, entendendo que a demanda tomou o controle da situação. Entenderam? Como a gente tem essa análise, já fiz aqui a situação no DXY, agora eu vou entrar em EURUSD, tá? EURUSD foi lindo essa semana, irmão. Foi mais lindo, muito lindo. Quem estava lá no grupo Telegram viu. Foi muito lindo. As movimentações que ele fez foi absurda, né? Assim, então, a gente tem um cenário aqui no EURUSD contrário ao cenário que a gente tinha no DXY. Qual era o cenário principal que a gente tinha no DXY? A gente tinha um cenário principal de vendas no mercado. Então, aqui a gente teria um cenário principal para compras, porque o EURUSD é um ativo inverso ao dólar index, ok? Entenderam isso? Aqui. Então, se a gente tem um cenário comprador, no caso aqui para EURUSD, o que é que eu tenho que buscar? Eu já identifiquei, Tony, eu já identifiquei que o mercado está de alta. A gente tem os movimentos claros aqui de impulsão, retração, criando topos sempre maiores do que os topos anteriores. Identifiquei o cenário do mercado, agora eu vou buscar os possíveis prontos para efetuar minhas compras, que são as regiões de oferta e demanda, são order blocks, são ineficiências, são várias coisas que a gente pode utilizar como gatilhos. E aqui, se a gente descer um pouco para o gráfico de 30 minutos, a gente tem gatilhos muito claros. Primeiro, é essa questão aqui dessa ineficiência que está sendo suprida por essa movimentação de mercado, ok? Então a gente tinha uma ineficiência, essa ineficiência ela foi suprida, só que aqui essa ineficiência, além de ser suprida, ela foi mitigada, porque o mercado ele tocou aqui nela, gerou um fundo, estruturou um pouco para cima e agora está acumulando. Na minha cabeça, apita um sensorzinho aqui, que é o seguinte, está dizendo para mim que isso aqui é formação de liquidez, principalmente para uma sessão asiática. Isso aqui para mim está apontando a acumulação para captura de liquidez. Porque a gente tem a invalidação dessa ineficiência, né, a mitigação, e agora a gente está vendo a estruturação do preço. O cenário mais plausível que eu veria para a EURUSD é ele vir buscar essas regiões aqui abaixo, tá? Tanto esse order block dessa região, aqui, quanto esse outro order block aqui abaixo. Essas duas regiões são regiões principais. A primeira, que ele está fazendo muita liquidez aqui também, né? A gente tem essa região de liquidez que foi aqui capturada por esse movimento de queda antes da grande alta. A gente teve essa liquidez aqui comida pelo mercado e a gente também tem outro ponto de liquidez abaixo desses highs, desses lowers no caso aqui. A gente tem liquidez presa ainda, que ainda não foi capturada. Então a gente poderia imaginar que o mercado viesse a capturar essa liquidez que está aqui, entenderam? E aí, no mesmo princípio do DXY, eu não preciso esperar apenas que o mercado chegue a essa região para efetuar as minhas compras no mercado. Não preciso fazer isso. Por quê? Se a gente descer para low time frame, 15 minutos, 5 minutos, e o mercado invalidasse todas essas regiões, né, como por exemplo esse fundo aqui, o mercado invalidando tanto esse fundo quanto esse fundo, e aí estruturando, e aí você vai ter que ver como o preço vai se comportar, regiões de oferta e demanda. Se a gente visse um movimento nesse sentido aqui, ó, ver aqui, opa, algo nesse sentido, que seria um pivô de queda, que eu acredito que é muito provável de acontecer, a gente buscaria as melhores regiões de oferta para efetuar as nossas vendas, ok? Então eu esperaria a quebra de uma estrutura
válida como essa aqui, retração do preço até uma possível região de oferta gerada, né, nessa região, aqui mais ou menos, e aí sim abriria uma posição de venda, botaria meu stop acima dessa região e o meu take em direção às regiões de demanda. Ou seja, eu não preciso ficar preso, enviesado apenas em um preço, chegar em determinado nível para efetuar uma operação. Eu posso ir em direção, porque da mesma forma que regiões de oferta são regiões de imã, demandas também são. Tem muito dinheiro nessas regiões. Vocês veem, pessoal, assim, ali é um order block, né? Mas a gente traz aqui para um cenário melhor, você vê essa acumulação, isso aqui é liquidez pura. Tem muita compra presa aqui. Tem muita ordem de compra aqui e o institucional ele pode vir buscar, tanto vir buscar para liquidar essas pessoas que estão compradas aqui, quanto para mitigar as ordens aqui e mandar o preço para cima. Então, independente do cenário, eu me posiciono na direção da região de demanda e posso me posicionar caso o preço chegue a essa região de demanda aqui, estruture para alta em low time frame, mostrando que agora a intenção é que a demanda tomou o controle do mercado e, naturalmente, estruturar as minhas compras. Ok? Vocês percebem isso que eu estou mostrando aqui? Que eu não estou enviesado com o mercado, eu não estou querendo só comprar, porque a tendência principal está de alta, eu quero só comprar. Não! Eu posso utilizar a análise de vários time frames, como eu falei para vocês, de macro para micro, para identificar tanto regiões de venda quanto regiões de compra no mercado. Isso aqui é libertador, tá? E aí eu quero que vocês me falem, vocês estão entendendo até aqui? Entenderam aí? EURUSD foi?